recebi a sugestão de fazer o review de um filme que é um filme de terror cristão. Então eu já acho interessante pela premissa, até porque cristãos fazer filmes de terror, sei lá, parece ser algo interessante. Olá pessoal, aqui é o Miguel novamente e hoje iremos falar sobre mais um filme. Exatamente. E diz pra mim sinceramente, quando chega um amigo seu ou alguém que você conhece e diz pra você que uma produtora cristã fez um filme, você pensa diretamente que esse filme deve ser sobre o que, basicamente? Histórias bíblicas? Jornadas inspiradoras, algo tipo das pessoas da fé? Mas eu recebi a sugestão de fazer o review de um filme que é um filme de terror cristão, então eu já acho interessante pela premissa, até porque cristãos fazer filme de terror, sei lá, parece ser algo interessante. E depois eu fui saber que esse filme também é de uma produtora independente. E como sabemos, já é de meu interesse trazer um pouco de editoras independentes aqui, porque o cinema não é composto apenas, né, só de filmes de grandes produções. O cinema é uma obra de arte, os filmes são uma obra de arte, querem passar mensagens, então eu achei interessante por si só. Este filme fez bastante sucesso em 2023, bem no início, e foi bastante badalado. Então eu falei, por que não trazer esse review agora, depois de um tempo passado, né? E vou poder fazer uma análise um pouco mais criteriosa e ao mesmo tempo também sem aquele emocionalismo também da primeira vez que você vê e sem o meu emocionalismo também do momento. Estou falando sobre Nefarious, ou Nefaros em português, que é um filme de uma produtora cristã que fez bastante sucesso em 2023 pela premissa de ser um filme de terror e que tem uma trama bem envolvente. Então, vamos para a sinopse do filme. Nefarious é um filme de terror independente cristão estadunidense de 2023, escrito e dirigido por Chuck Kozlan e Carrie Salon. É baseado no romance de 2016 do Steve Dees, Nefarious Plot, e é estrelado por Jordan Belfort como um psiquiatra que deve se determinar se um condenado ao corredor da morte está fingindo sua suposta possessão demoníaca ou não. O filme foi lançado em 14 de abril de 2023 e o possesso e o condenado é atuado por St. Patrick Flannery. Manda ele embora. Conseguiu? Não. Está começando a acontecer. Consegue sentir, James? Consegue sentir? 1, 2. Eu acho que está na hora de contarmos para você exatamente o que queremos que você faça, amigo. É bastante interessante. Basicamente, um psiquiatra ele vai ter que atestar ali, né, se a pessoa realmente está fingindo uma condição psicopatológica ou não. Eu acho que isso daí já é bastante interessante, principalmente se você já gosta desses temas aí que envolvem a mente humana, só para ver mesmo em embate, apesar de que não tem ali muita questão da técnica e vai. Mas o embate em si, essa ideia é bastante interessante. Eu diria que, para mim, ao meu ver, o filme é muito mais de suspense do que de terror. Mas a própria produtora qualificou o filme como de terror, então assim que a gente vai categorizar também, tudo bem? A música foi composta por Brian Miller e eu acredito que foi um ponto muito bom do filme. Até porque a composição da música é bastante importante para trazer atenção nos momentos que devem trazer atenção, trazer suspense para os momentos que devem trazer suspense e também fazer toda aquela atmosfera de dúvida e incertezas que paira sobre o filme. Então eu acredito que a música tenha sido um ponto realmente alto. A edição foi de Jeremiah Smith e a edição também creio que seja um ponto muito alto do filme, até porque ele é um filme que, apesar de estar sempre no mesmo cenário e ter ali uma passagem de tempo, a edição ela funciona de forma clara para poder passar os acontecimentos e isso ser bastante digerível para a gente, sabe? Não ser alguma coisa muito maçante, por aí vai. Então eu acredito que os eventos eles estão editados de forma adequada também. Então para uma produtora assim, independente, que é o que eu gosto de trazer sempre esse ponto, esses trabalhos de direção de filmagem, fotografia, música foram muito bons, por isso que eu vou citar cada um deles aqui. Então vamos agora para a direção. A direção de filmagem foi o Chuck Kozlan e Carrie Salon. Bom, não tenho muito o que falar sobre a direção de filmagem. Eu acredito que para uma editora independente e pela premissa que ele quer passar, eles até que fizeram o trabalho adequado. A gente consegue ver ali o início, meio, fim e uma história se desenrolando. A cinematografia do filme foi feita pelo Jason Head. Então, basicamente, ele, junto com os diretores de filmagem, viram como que ia funcionar todos os elementos ali
para rodar o filme e por aí vai. Basicamente, a composição técnica do filme, eu acho que eu vou falar sobre essas pessoas em específico. E também vamos falar sobre o elenco que não pode faltar. No principal, vamos falar sobre os dois atores principais que vão atuar na maior parte do filme. Temos St. Patrick Flairner, que vai atuar como a pessoa condenada ali, que é o Edward, e também como Will Ferrell. E temos Jordan Belfort como o Dr. James. Basicamente, esses dois são os personagens principais ali durante a história. É claro que a gente tem outros coadjuvantes e por aí vai, mas acredito que esses dois tiveram os papéis de destaque ali principais. Primeiro eu irei falar sobre a minha opinião sobre o filme, sendo sincero. Acredito que a premissa básica do filme sobre ter aquela suspense de a pessoa estar mentindo ou não é uma coisa interessante, uma coisa que é bom de se explorar. Durante o momento do filme, poderia ser que o diretor podia colocar mais elementos para deixar claro sobre essa dúvida, essa incerteza, e sobre realmente existir ou não uma possessão demoníaca ali, ou sobre realmente ser ali uma questão patológica. Eu acho que ele poderia ter deixado um pouco mais claro isso, mas em alguns momentos eu acredito que ele não quis trabalhar tanto nisso, e ele deixou bem claro de que realmente era ali, né, uma coisa muito mais puxada para a entidade e uma coisa sobrenatural do que uma coisa patológica de doença. Eu particularmente, se tivesse trabalhando nessa ideia, eu teria deixado um pouco mais equilibrado, talvez demoraria para revelar esse plot aí, e talvez demorado um pouco mais para ter lançado o plot. Mas enfim, eu dou nota 8 pro filme, porque é um filme bom. Ao contrário, ao contrário do que outras pessoas dizem por aí, que da questão ideológica do filme por aí vai, eu acredito que o filme é bom, até porque tem outros filmes que, vamos ser sinceros, a gente vê, tem outras questões ideológicas também. Eu acho que é muito difícil você querer separar o autor da obra. Eu acho que você precisa até juntar o autor da obra, porque muita parte da visão dele vai estar ali. Então, acredito que, apesar dessas intercorrências da produtora ser cristã e ser uma produção independente, o filme é bom sim. Só pela atuação do Patrick, eu acho que vale a pena você ver. O monólogo é bem construído. Entender que o filme é feito por uma produtora cristã e que isso não necessariamente pode acabar com a sua experiência de ver o filme. Não quer dizer que você tem que martelar dizendo que o filme é ruim e por aí vai. Então, eu dou nota 8, porque é um filme bom, é um monólogo bem construído. Ele te prende do começo até o fim e te apresenta uma ideia que é diferente das que vêm sido apresentadas até então. Então, eu acho que vale a pena. Então, assistem o filme, conferem novamente esse vídeo e comentem aqui o que vocês acharam. E se vocês têm aí sugestões de outros filmes, de produtoras independentes, de qualquer religião que seja, de qualquer segmento que seja, pode trazer, porque como eu falei, aqui o objetivo é a gente analisar bons filmes independentes aí da visão de cada um. Então, muito obrigado, até a próxima, e é isso pessoal, valeu!